Você já se perguntou o que acontece com o seu corpo quando decide dar um tempo nos carboidratos? A verdade pode ser surpreendente e, quem sabe, até um pouco polêmica. Muitas pessoas acreditam que cortar carboidratos é uma receita para a fadiga e a falta de energia. Mas e se eu te dissesse que essa escolha pode ser a chave para desbloquear um novo nível de saúde? Em um mundo cheio de informações contraditórias sobre dietas, a ideia de eliminar completamente os carboidratos pode parecer assustadora, mas os benefícios vão muito além da simples perda de peso. Imagine a sensação de estar mais leve, de queimar gordura de maneira mais eficiente e até mesmo de melhorar seu sistema imunológico. Você está pronta para descobrir como essa mudança radical pode impactar sua vida? Vamos explorar juntas! Quando alguém decide cortar carboidratos da dieta, uma das primeiras coisas que se nota é a sensação de fome. O corpo, acostumado com picos de glicose, entra em um estado de alerta. O hormônio grelina, responsável por sinalizar a fome, começa a atuar de maneira mais intensa, fazendo com que a vontade de comer pareça incontrolável. Isso acontece porque o corpo está em busca da sua fonte de energia preferida, os carboidratos. No entanto, conforme os dias passam, o corpo começa a se adaptar a essa nova realidade. Em vez de se desesperar por falta de glicose, ele recorre a um processo chamado cetose. Nesse estágio, a queima de gordura se intensifica e, de quebra, ocorre uma espécie de limpeza interna através da autofagia. Este é o momento em que muitas pessoas relatam que a sensação de fome começa a diminuir. A partir desse ponto, a sensação de fome começa a ser substituída por uma clareza mental inesperada. É como se o corpo, agora adaptado às cetonas, funcionasse em um modo mais eficiente. Nesse sentido, a fome deixa de ser uma sensação constante e passa a ser um evento mais controlado. Para muitos, esse é o primeiro passo rumo à perda de gordura corporal, com o bônus de preservar a massa muscular. Mas, ao mesmo tempo, é importante entender que esse processo não é instantâneo, o que nos leva ao próximo ponto: os impactos no desempenho físico. Nos primeiros dias sem carboidratos, é comum que o desempenho físico caia. Isso acontece porque o corpo está acostumado a usar a glicose como fonte primária de energia. Durante essa transição, ele ainda não está plenamente adaptado à queima de gordura e à produção de cetonas. A sensação é semelhante a tentar correr com o tanque de combustível quase vazio. Muitos relatam uma perda de força muscular e uma queda na resistência. É quase como se o corpo estivesse protestando, pedindo por aquela energia rápida e fácil que os carboidratos costumavam fornecer. No entanto, com o tempo, o corpo passa a se adaptar à ausência dos carboidratos. Isso é o que muitos chamam de adaptação metabólica. Em vez de depender exclusivamente da glicose, o organismo começa a usar gordura como sua principal fonte de energia, o que resulta em uma queima de gordura mais eficiente. O que antes parecia uma perda de desempenho, agora começa a ser visto como um ganho de resistência a longo prazo. Alguns atletas de resistência, como maratonistas e ciclistas, inclusive, relatam uma melhora significativa em suas performances quando o corpo se adapta completamente ao estado de cetose. A longo prazo, o impacto físico sem carboidratos pode ser surpreendentemente positivo. A queima de gordura se torna o principal combustível, o que favorece tanto a perda de peso quanto a manutenção da massa muscular. O sistema imunológico também pode se beneficiar, já que a autofagia, promovida pela cetose, ajuda a eliminar células danificadas, promovendo uma renovação celular saudável. Mas claro, esse processo tem suas particularidades e o próximo ponto explora os efeitos no humor e nas funções cognitivas. Quando os carboidratos são cortados, o humor pode passar por uma montanha russa. Nos primeiros dias, muitos sentem irritabilidade e falta de paciência. Isso acontece porque o cérebro, acostumado com a glicose,
agora precisa se adaptar ao uso de cetonas como fonte de energia. Durante essa transição, a concentração e o foco podem diminuir temporariamente. O jejum, por exemplo, também tem um impacto similar, pois a falta de carboidratos e a produção de grelina elevam a sensação de alerta, o que pode gerar ansiedade em algumas pessoas. Com o tempo, no entanto, muitos relatam uma mudança positiva no humor e nas funções cognitivas. Quando o corpo entra em cetose de maneira eficiente, a clareza mental é frequentemente descrita como uma das maiores vantagens dessa dieta. Há relatos de pessoas que dizem se sentir mais produtivas, com maior capacidade de resolver problemas complexos e até com uma sensação de leveza mental. Esse é um efeito interessante, pois a autofagia cerebral parece auxiliar na limpeza de detritos celulares, proporcionando uma sensação de renovação mental. Assim como o humor pode se estabilizar, as funções cognitivas tendem a melhorar conforme o corpo se adapta. A queima de gordura constante e o uso de cetonas pelo cérebro tornam o estado mental mais estável e focado. É interessante notar que, ao contrário da rápida oscilação de energia provocada pelos carboidratos, a cetose oferece uma fonte de energia mais estável e duradoura, o que pode ser crucial para pessoas que precisam de foco prolongado. Quando o corpo se adapta à queima de gordura em vez de carboidratos, o sistema imunológico pode passar por uma espécie de recarga. Um dos processos que mais se destaca nesse cenário é a autofagia, um mecanismo em que o corpo literalmente se limpa, eliminando células danificadas e promovendo uma renovação celular. Esse processo é ativado tanto pela cetose quanto pelo jejum. A redução de inflamações crônicas, por exemplo, é um dos benefícios relatados por muitos que adotam essa estratégia alimentar. A imunidade pode se fortalecer ao eliminar células que já não estão funcionando de maneira eficiente. Outra vantagem importante é a diminuição de picos de insulina. Com menos carboidratos circulando no organismo, os níveis de açúcar no sangue se mantêm mais estáveis. Isso evita a sobrecarga do pâncreas e ajuda a reduzir o risco de doenças autoimunes, que podem ser desencadeadas pelo excesso de glicose no sangue. No longo prazo, a cetose pode criar um ambiente propício para a regeneração celular, promovendo uma saúde geral mais robusta. O sistema imunológico se beneficia dessa adaptação, pois a queima de gordura gera menos estresse oxidativo em comparação com uma dieta rica em carboidratos. No entanto, é interessante notar que essa adaptação não acontece de forma imediata, o que nos leva a explorar o impacto disso na perda da massa muscular. Uma preocupação comum quando se corta carboidratos é a perda de massa muscular. Afinal, o corpo pode tentar obter energia de outras fontes quando o estoque de glicose se esgota. Nos primeiros dias, especialmente durante a transição para a cetose, é possível que o corpo utilize pequenas quantidades de proteína muscular para produzir glicose, um processo conhecido como gliconeogênese. Isso pode causar uma sensação de fraqueza ou perda de força, gerando receio em muitos que estão tentando emagrecer sem comprometer seus músculos. No entanto, essa perda muscular inicial tende a ser temporária. À medida que o corpo se adapta à queima de gorduras e cetonas, ele começa a preservar melhor a proteína muscular. Muitos adeptos de dieta cetogênica, por exemplo, notam que após essa fase inicial, a preservação da massa muscular se torna mais eficiente. Para garantir que isso aconteça, é essencial consumir uma quantidade adequada de proteínas e praticar exercícios de resistência, como musculação. Isso incentiva o corpo a manter a massa magra enquanto usa a gordura como combustível. Com o tempo, o corpo se torna mais eficiente na preservação da massa muscular, especialmente quando a ingestão de proteínas é adequada. A queima de gordura se intensifica, favorecendo o emagrecimento sem comprometer os músculos. Assim, mesmo aqueles que seguem uma dieta baixa em carboidratos podem manter e até aumentar sua massa muscular, dependendo da intensidade de seus treinos. Mas esse é apenas um dos muitos efeitos.
Agora, vamos ver como o metabolismo reage a essa mudança. Quando uma pessoa opta por uma dieta baixa em carboidratos, o metabolismo passa por uma transformação significativa. Inicialmente, há uma desaceleração do metabolismo, uma vez que o corpo tenta se ajustar à nova fonte de energia. No entanto, após essa fase de adaptação, que pode levar de dias a semanas, o metabolismo começa a se acelerar à medida que a queima de gordura se torna a norma. Durante esse período, o corpo se torna mais eficiente em usar a gordura armazenada, que resulta em uma queima calórica mais eficaz. Um aspecto interessante dessa adaptação é que, com o tempo, o corpo aprende a utilizar as cetonas como combustível em vez de depender exclusivamente da glicose. Essa mudança não apenas melhora a eficiência metabólica, mas também promove uma maior sensação de saciedade. Com a grelina sob controle, as pessoas tendem a sentir menos fome e, consequentemente, acabam consumindo menos calorias ao longo do dia. Isso torna o emagrecimento mais fácil e sustentável, sem as armadilhas de dietas que deixam o corpo faminto e cansado. Além disso, a adaptação ao uso de gordura como fonte de energia pode melhorar a sensibilidade à insulina e a saúde metabólica geral. Isso significa que o corpo pode se tornar mais eficiente em processar açúcares e outros nutrientes, reduzindo o risco de doenças metabólicas, como diabetes tipo 2. Essa transformação não só ajuda na perda de peso, mas também favorece a saúde geral. As implicações a longo prazo de uma dieta baixa em carboidratos podem ser bastante favoráveis, desde que a abordagem seja feita de maneira equilibrada e consciente. Muitas pessoas que mantêm essa dieta notam não apenas a perda de peso, mas também melhorias na saúde cardiovascular e metabólica. O uso predominante de gordura como fonte de energia pode contribuir para níveis mais baixos de triglicerídeos e colesterol LDL, o chamado colesterol ruim. Com isso, o risco de doenças cardíacas pode diminuir significativamente, proporcionando um benefício extra além do emagrecimento. Além disso, as pessoas que se adaptam a essa dieta frequentemente relatam uma maior sensação de bem-estar e estabilidade emocional. A combinação de uma alimentação controlada e a estabilização da glicose no sangue contribui para um humor mais equilibrado. Isso ocorre, em parte, devido à produção de cetonas que tem um efeito neuroprotetor. Com a saúde mental e emocional em alta, muitos se sentem mais motivados a manter hábitos saudáveis, como praticar exercícios físicos regularmente e dormir melhor. Outra consideração importante é o impacto positivo no sistema imunológico a longo prazo. A autofagia, ativada pela cetose, não apenas ajuda a eliminar células danificadas, mas também fortalece a resposta imune. Isso significa que o corpo fica mais preparado para enfrentar infecções e doenças. Entretanto, é fundamental estar atento ao balanço nutricional e garantir que todas as vitaminas e minerais essenciais estejam sendo consumidos. Essa preocupação é crucial, pois uma dieta mal balanceada pode levar a deficiências que, ao longo prazo, podem prejudicar a saúde. A jornada de emagrecimento não é apenas sobre perder peso. É, na verdade, uma busca por um estilo de vida mais saudável e equilibrado. Muitas pessoas que embarcam nessa aventura com uma dieta baixa em carboidratos percebem que, à medida que perdem peso, também ganham em qualidade de vida. O emagrecimento proporciona não só a autoestima elevada, mas também a oportunidade de reavaliar hábitos que muitas vezes estavam enraizados e não percebidos. Essa mudança de perspectiva pode ser libertadora, permitindo que os indivíduos reescrevam a narrativa da sua saúde. É fascinante como a prática de se privar de carboidratos pode desencadear uma série de ações positivas. Por exemplo, muitas pessoas começam a se interessar por atividades físicas que antes não eram consideradas. O aumento na energia proporcionado pela cetose pode estimular o desejo de se exercitar. Um passeio no parque pode se transformar em uma corrida leve, ou uma caminhada ao ar livre pode se tornar um treino regular de força.
Isso não só ajuda na manutenção da massa muscular e emagrecimento, como também contribui para a saúde cardiovascular e bem-estar mental. Ademais, essa jornada está intrinsecamente ligada à consciência alimentar. A experiência de perceber o que se come e como cada alimento impacta no corpo e na mente promove um relacionamento mais saudável com a comida. O foco em uma dieta rica em nutrientes, mesmo dentro de um plano alimentar restrito em carboidratos, oferece a chance de explorar novos alimentos e receitas. Ao adotar uma mentalidade de aprendizado, as pessoas se tornam mais habilidosas em preparar pratos deliciosos e nutritivos, transformando a alimentação em uma experiência prazerosa e não apenas uma obrigação. Essa conexão entre saúde e prazer pode ser um incentivo adicional para que a jornada de emagrecimento se torne uma parte sustentável e gratificante da vida. Após alcançar os resultados desejados com uma dieta baixa em carboidratos, a grande questão que muitos enfrentam é: como manter essas conquistas a longo prazo? O medo do efeito sanfona, que é quando a pessoa recupera o peso perdido, é real e comum. No entanto, com algumas estratégias, é possível transformar essa fase de manutenção em uma jornada contínua de saúde e bem-estar. A chave está em manter hábitos saudáveis que se encaixem na rotina sem se privar de prazeres ocasionais. Um dos segredos para evitar o efeito sanfona é a reintrodução gradual de carboidratos, se isso for desejado. A ideia é fazer isso de forma consciente, optando por fontes saudáveis como grãos integrais e legumes, ao invés de açúcares refinados e carboidratos processados. Ao adotar essa abordagem, o corpo pode se ajustar novamente, mantendo a cetose em equilíbrio sem comprometer a saúde ou a sensação de saciedade. Além disso, monitorar como o corpo reage a essas mudanças é fundamental. Isso pode ser feito por meio de anotações ou mesmo de aplicativos que ajudam a acompanhar a ingestão alimentar e o humor. Outra estratégia eficaz é continuar a prática de exercícios físicos. Manter uma rotina de atividades, seja musculação, yoga ou dança, não só ajuda a preservar a massa muscular, como também promove a queima de gordura e melhora o humor. Participar de aulas em grupo ou se juntar a um amigo para treinar pode ser motivador e divertido, tornando a atividade física uma parte prazerosa da vida. Assim, a jornada de emagrecimento se transforma em um estilo de vida sustentável, onde cada escolha alimentar e cada treino se tornam celebrações de saúde e vitalidade. Agora que você já sabe como o seu corpo se transforma quando corta os carboidratos, a verdadeira pergunta é: você está pronta para dar o próximo passo? Pense em como essas mudanças podem impactar sua vida a longo prazo. O emagrecimento não precisa ser um fardo. Ele pode ser uma jornada emocionante e cheia de descobertas. Você está disposta a aplicar esse conhecimento e ver a transformação acontecer? Não tenha medo de experimentar e encontrar o que funciona para você. E lembre-se, cada pequena mudança conta. Se você gostou do que aprendeu aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais dicas valiosas sobre saúde e emagrecimento. Vamos juntas nessa jornada rumo a uma vida mais saudável.